Olá, bom dia. Bom dia. Casal de idosos no norte do estado morre vítima de Covid-19. Seu Alvino e a esposa não resistiram depois de 3 dias de internação. O Espírito Santo já perdeu 465 vidas para a doença. E começa amanhã a segunda etapa do inquérito sorológico. Os testes vão mostrar quem já tem anticorpos do novo coronavírus. Técnicos da saúde vão visitar casas em 19 municípios capixabas. Serra passa a liderar o número de casos de coronavírus no estado. Moradores recebem kits de higiene nos terminais do Transcol. E um caso curioso, o paciente fez o teste de Covid-19 e deu negativo, mas os médicos deram atenção aos sintomas. Gilson estava com a doença, foi tratado e curado. Veja ainda, assalto a coletivo deixa passageiro baleado. Um vigilante reagiu. Quem estava no Transcol se revoltou e segurou o assaltante. Pescadores da Serra que estavam à deriva em alto mar são resgatados com vida. Receberam ajuda de um navio chinês. E nos classificados do TN, venda de joias, venda de tortas também. Tem de tudo por aqui. Se liga nas ofertas do dia. Nós estamos no ar, amigos. Fiquem com a gente. O TN abre essa edição desta terça com informações sobre o avanço da Covid-19 aqui no estado. Vou chamar agora ao vivo nossa repórter Tainá Lopes. Minha amiga, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Bom dia a você, Georgia, a todos que nos acompanham. Vou atualizar você, telespectador, sobre os casos de Covid aqui no Espírito Santo. Hoje o nosso estado tem 10.365 casos confirmados, 465 mortes por Covid-19, 5.167 curados e 77,5% dos nossos leitos de UTIs ocupados. A partir de amanhã começa a segunda fase do inquérito sorológico, que vai acontecer em 19 cidades do Espírito Santo. 146 equipes vão participar dessa segunda fase e a estimativa é testar dessa vez 5.840 capixabas. Os municípios, vou ler aqui para vocês: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Soretama e Viana. Eu ressalto aqui para vocês que acontece começa amanhã, vão ser 3 dias de testagem e a primeira etapa que a gente mostrou entre os dias 13 e 15 de maio, só para relembrar você em casa, foram 6.670 testagens realizadas e a partir de um estudo com base nessas testagens foi identificado que aqui no Espírito Santo mais de 80 mil pessoas já tiveram contato com o Covid-19. A gente fala agora também sobre a questão do estado de saúde do governador do estado. Ontem nós noticiamos no TN que ele contraiu o Covid-19, ele e a esposa contraíram a doença, deram positivo para o Covid-19. Hoje nas redes sociais, a gente até tem imagens disso, o governador publicou que está muito bem, que tem recebido mensagens de carinho e de apoio de muitos seguidores e de toda a população capixaba. Ainda ressaltou que tem trabalhado, que tem seguido a sua agenda com normalidade. Ele disse que está bem e que hoje, às 4 da tarde, tem uma videoconferência, ou seja, ele está em casa, passa bem junto com a esposa e continua dando sequência ao trabalho. Agora eu chamo a sua atenção que diante de todos esses dados e essas informações que eu acabei de dar, existe uma grande preocupação em relação a essa imagem que você vai ver agora. É um vídeo de uma manifestação em frente ao Hospital Jaime, lá na Serra, e que seria de funcionários da saúde reivindicando e dizendo que estão em estado de greve. Essa informação foi apurada pela nossa produção. Eles querem melhores condições de trabalho, eles que estão lidando de frente com o Covid-19. Esse registro foi feito hoje de manhã, em frente ao Hospital Jaime, e a gente continua apurando para descobrir e entender um pouco mais dessa situação, uma vez
que é uma imagem que nos preocupa, já que nós estamos totalmente dependentes desses profissionais e sabemos da importância desses profissionais para a gente possa combater e enfrentar o Covid-19. Então essas imagens chegaram agora há pouco e seria aí de estado de greve de profissionais da saúde lá no Jaime, na Serra, reivindicando melhores condições de trabalho para dar sequência a esse enfrentamento do Covid-19. Eu volto com vocês aí no estúdio e a gente vai continuar acompanhando essa situação. Obrigada, Tainá. Vamos acompanhar, né, para ver como é que vai ficar essa situação lá no Jaime. A Secretaria de Saúde ainda não se pronunciou sobre essa manifestação. Isso, perfeito. Gente, ainda falando sobre coronavírus, em Boa Esperança, região noroeste do estado, um casal de idosos morreu vítima da Covid-19. Seu Alvino de Jesus, de 64 anos, foi enterrado na segunda-feira da semana passada. Horas depois do enterro, a esposa dele, Lenide dos Santos, de 70 anos, começou a sentir falta de ar e foi levada para um hospital de São Mateus, onde morreu 3 dias depois. O Espírito Santo já registra 465 mortes por causa do coronavírus. E em Cariacica, a vítima da Covid foi um agente socioeducativo. Ademar Ferreira dos Santos trabalhava há 10 anos no Instituto e foi internado no último dia 13 no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Em nota, o IASES lamentou a morte do servidor. Disse que ele era uma pessoa muito querida na comunidade socioeducativa. E a gente já sabe que a limpeza é fundamental para combater o coronavírus, né? Pensando nisso, uma ação da Prefeitura da Serra está distribuindo 30 mil kits de limpeza e 60 mil máscaras nos terminais da cidade. Pois é, uma ação importante, já que a Serra lidera os casos de Covid-19 no Espírito Santo. Agora são 1.955 casos, 125 pessoas morreram no município. Sabão de coco, água sanitária, sabonete e 2 máscaras. Tudo isso vem num kit que está sendo distribuído no terminal de Laranjeiras, na Serra. Dona Luciana ficou sabendo da distribuição assim que desembarcou do ônibus. Surpresa boa, né? Reforço na limpeza e na higiene. Quando eu soltei do ônibus, que soltei aqui no terminal. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi o pessoal pegando, aí eu fiquei na fila. Dona Marinalva também pegou o kit. Ela é comerciante, está passando por um momento muito difícil. Os itens que recebeu foram bons, inclusive para o bolso. Isso porque ela acaba economizando por não ter de comprá-los quando for ao supermercado. O dinheiro que nós vamos comprar esse kit é sobra para um leite, sobra para um pão, que dá, entendeu? O dinheiro que a gente vai comprar ele. E mais importante que a gente está fazendo, higienizando a nossa casa. Os itens de higiene e proteção pessoal estão sendo distribuídos pela equipe da Vigilância Ambiental da Serra. Há o espaçamento necessário na fila e os profissionais estão todos paramentados. Isso é super necessário porque os números do coronavírus na Serra deram um salto de ontem para hoje. Segundo o painel Covid-19, a Serra tem agora 1.955 casos confirmados e 125 mortes, liderando assim o número de casos em todo o Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, foram mais de 70 casos no município. Por isso, o foco das ações da vigilância são os terminais de ônibus. Nós estamos todos os dias trabalhando, né? E nos terminais especificamente, a gente está fazendo um dia em cada terminal, né? Hoje, por exemplo, estamos aqui no terminal Laranjeiras o dia todo, aqui até 9 horas da noite. Amanhã nós estaremos no terminal de Jacaraípe, ontem estivemos em Carapina. E vamos estar retornando novamente a partir de quinta-feira, fazendo esse mesmo cronograma, um dia em cada terminal. São ações que vão continuar. Essas ações vão continuar, não tem dia para acabar, não tem período para acabar não. Nós vamos continuar todos os dias trabalhando. Inclusive estamos em sábado e domingo, estamos direto trabalhando nisso aqui, tá? Nessa entrega de kits, contamos com o apoio da população também, para que use a máscara, mantenha o distanciamento também, né? Tome os cuidados necessários. Eu ganho a máscara, aqui acho que vem a máscara, o sabão de coco, o sabonete e aqui boa, né? Água sanitária. Deixa a casa mais limpa, graças a Deus. Dá uma geralzinha bem boa em casa, entendeu? Dá no chão, nas coisas, nos móveis, né? No banheiro, entendeu? A gente faz em tudo quanto é lugar. Esteja tudo asseadinho, tudo limpinho. É isso aí, gente. E hoje à tarde, a distribuição continua no terminal de Laranjeiras. E lembrando que amanhã os kits serão distribuídos no terminal de Jacaraípe.
Olha aqui com a gente a médica infectologista Carolina Salume, né? Doutora Carolina, mais uma vez seja bem-vinda aqui ao TN1 para esclarecer os nossos telespectadores. Doutora Carolina, a gente começa perguntando que amanhã começa a segunda etapa do inquérito sorológico. Na primeira etapa, a gente identificou 84 mil capixabas aí com o coronavírus, né? Um número 11 vezes maior que o número de casos confirmados, né, em relação aos dados oficiais. O Ministério da Saúde também divulgou os dados de uma pesquisa que foi feita que mostrou que em todo o Brasil há um número 7 vezes maior que o número de casos confirmados. O que esse número do inquérito sorológico e desses dados também do Ministério da Saúde representam? Atualmente, a gente não notifica e coleta exame de todos os pacientes suspeitos de coronavírus, né? As notas foram modificando ao longo das semanas. Hoje, a gente coleta de profissional notifica e coleta de profissional de saúde, profissional da segurança pública, pacientes internados com casos graves e pacientes acima de 45 anos com comorbidades. Então, o que isso quer dizer? Esse número hoje do estado de 10 mil e poucos casos, quer dizer que esses pacientes desse grupo foram notificados, coletaram SUAB e foram confirmados. Pacientes que não estão nesse grupo e que tenham síndrome gripal, por mais que a gente saiba que eles possam ser Covid, eles não são notificados e, portanto, não contabilizados. A gente contabiliza também os pacientes positivos. Então, por exemplo, você não faz parte de grupo de risco, mas você ficou doente, foi no consultório, testou e veio o exame positivo. O seu caso será notificado. Então, é isso que quer dizer. A gente atualmente tem 11 mil casos quase desse grupo que é elegível para notificação. Por isso que o inquérito mostra um número maior de pacientes, mais de 80 mil, porque muitos deles não fizeram parte desse grupo e, portanto, não foram nem coletados SUABs e nem notificados no caso de síndrome gripal. E nessa segunda fase do inquérito, essa diferença pode ser ainda maior, doutora? Essa diferença pode ser ainda maior à medida que a epidemia está avançando e mais pessoas estão entrando em contato com o coronavírus. Mas essa é a ideia do inquérito epidemiológico, do inquérito sorológico, é saber qual é a magnitude da infecção, né, da pandemia no estado todo, sabendo que a gente não consegue notificar todos os casos. Agora, a gente mostra uma porcentagem muito pequena, não é? 2% da população. Não é? Esse número aí, alguns epidemiologistas dizem que é preciso que uma vacinação de rebanho, não é a expressão que eles dizem, imunidade de rebanho, não é? Mas isso também, por outro lado, pode levar a um número maior de pessoas que buscam o sistema de saúde e isso poderia gerar um colapso maior. Como a senhora avalia essa imunidade de rebanho dita por muitos? Você quer dizer um maior número de pessoas buscando o sistema de saúde uma vez que recebem um resultado positivo no inquérito sorológico? Exato. Mas não existe indicação de você buscar o serviço de saúde em caso de exame positivo. O inquérito sorológico mostra imunidade. O inquérito sorológico, ele mostra a imunidade, mostra que você tem anticorpos contra o novo coronavírus e, portanto, você foi infectado por ele e você não está necessariamente naquele momento doente. Então, uma vez que você recebe o seu exame positivo, você não tem que buscar ajuda médica, a não ser que você esteja sintomático. Perfeito. Doutora, a gente está nessa época que o tempo está virando, né? Aí a nossa imunidade acaba caindo, né? Fica mais frio, com chuva. Tem alguma coisa que aumente a nossa imunidade contra o coronavírus? É importante ressaltar isso. Nada específico contra o coronavírus, mas se a gente tem uma imunidade boa, a gente tem menos chance de ter infecções virais, incluindo o coronavírus. Então, isso tem a ver com boa alimentação, boa qualidade de vida, bom sono, esse tipo de coisa que a gente já conhece para ter uma imunidade adequada. Tem uma pergunta aqui. Doutora Carolina, estou com suspeita de Covid. Hoje acordei com dor de cabeça, um pouco de mal-estar, estou sentindo minha respiração acelerada e estou com dor leve no peito. Isso é normal ou isso é sintomas de Covid? Ele disse que ele acha que está com Covid? Isso, estou com suspeita de Covid. Sim, são sintomas que podem ser uma infecção pelo Covid, sim. Se esse paciente se for grupo de risco, se for acima de 45 anos, com comorbidades, precisa buscar o serviço de saúde, ou mesmo que não faça parte do grupo de risco, se ele tiver sinais de alarme, que são principalmente falta de ar, dor torácica, ele precisa sim procurar também o serviço de saúde. Doutora, a doença pode deixar sequelas graves no pulmão, principalmente para aquele paciente que precisou ser entubado?
não necessariamente sequelas graves no pulmão, mas o paciente que fica entubado e a infecção pelo Covid leva uma intubação longa de 10 a 14 dias, esse paciente ele pode tendo complicações por conta de uma internação prolongada, por conta de uma ventilação mecânica prolongada, mas não necessariamente pelo próprio Covid que deixe sequelas no pulmão. Existem outros tipos de sintomas, doutora, que estão aparecendo agora? Os mesmos que a gente costuma ver desde o início, que são febre, mal-estar geral, cefaleia, que é dor de cabeça, a falta do paladar e a falta do olfato são bem comuns. Sintomas gastrointestinais, diarreia pode acontecer e uma prostração bem intensa. Os pacientes relatam que eles ficam muito de cama mesmo, muito indispostos. Isso é bem comum aparecer, além da dispneia e da dor torácica nos casos mais graves. Por que a obesidade é um grande fator de risco, doutora? Não se sabe exatamente por que a obesidade é um grande fator de risco, mas o paciente obeso é um paciente que complica mais para qualquer tipo de doença, né? Então, é um paciente que na terapia intensiva também é um paciente de mais difícil manejo. Mas, especificamente, por que o obeso é um fator de risco para coronavírus não está bem estabelecido até o momento. Perfeito. Ok, doutora, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a senhora. Tá, Obrigada, doutora. E olha, gente, sobre o estado de greve dos profissionais da saúde, que você viu agora há pouco, a repórter Tainá Lopes falou sobre essa manifestação na frente do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. A direção do hospital informou que não foi formalmente notificada sobre a paralisação da categoria. O funcionamento da unidade, bem como o trabalho dos funcionários, segue dentro da normalidade. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar da prisão de um golpista de 41 anos que se passava por despachante aduaneiro. Para enganar as vítimas, ele dizia conseguir óleo diesel mais barato que o mercado, mas não entregava o produto, não. O golpe deu um prejuízo aproximado de R$200 mil. O repórter Felipe Chicarino tem mais detalhes. Também foram apreendidos veículos de luxo, é isso, Felipe? Você está aí com a Rayana Bremenkamp. Boa tarde para vocês. Ô, George, Ingrid não, Bruna, aí de novo, ai, desculpa. Oi, Bruninha, boa tarde pra vocês, boa tarde a todos, é isso mesmo, George. E esse rapaz aí de 41 anos, vamos chamá-lo aqui de estelionatário, já que é o crime que recai sobre a pessoa dele, então ele é suspeito de estelionato, ele foi preso essa semana num bairro... Vamos considerar um bairro nobre, a região de Interlagos, em Vila Velha, onde tem aquelas casas de praia bonita. Pois é, ele foi preso lá em meio a vários carros de luxo, veículos que foram conquistados por meio da fraude, por meio de fraude. É isso, delegado, ele se passava por despachante portuário, mas na verdade ele é um criminoso que está preso, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Isso, algumas vítimas nos procuraram informando que esse suspeito informava ser despachante portuário e representante de uma empresa de importação de ramo do petróleo mesmo. E aí ele oferecia óleo diesel a um preço mais barato, conseguia receber esses valores na conta física dele, de pessoa física, e nunca entregava esse combustível. Quando a pessoa começava a cobrar, a questionar, ele bloqueava essas pessoas na rede social. E estava me dizendo que ele, o George e Bruno e pessoal de casa, ele levava a sério essa questão do despachante portuário e que algumas dessas vítimas foram atendidas no porto. Ele dava um migué, ficava ali no portão do porto, eu estou trabalhando, atendia essas vítimas. Como é que funcionava isso, doutora? Isso, para gerar uma certa credibilidade na vítima, para que ela fizesse esse depósito, ele acabava recebendo elas tanto no Porto de Vitória quanto no de Capuaba. Agora, ele tinha também uma vida social muito ativa, né? E detalhe, tá, Bruna e George, pessoal de casa, ele só se relacionava com pessoas que tinham dinheiro, que eram possíveis vítimas, né? Eram vítimas e por conta do dinheiro que circulava dentro dessas relações sociais. Fala um pouco dessa... Ele era ativo, ele tinha bastante amizade com gente importante, né? Isso, na investigação a gente meio que concluiu que ele criava relacionamento com as pessoas, criava grupos, por exemplo, grupo de moto, muito churrasco, para realmente tentar mostrar que ele tinha um padrão de vida luxuoso,
para conseguir enganar essas pessoas e acabar pegando o dinheiro delas. Você estava me dizendo, né, doutor, que não era só a venda, né, a possível venda de produtos derivados do petróleo, mas também veículos, celulares, ou seja, tudo que dava para enrolar, ele enrolava. Inclusive, George, Bruna, pessoal de casa, esse cidadão, esse criminoso, ele tinha o costume de ir na locadora, alugar o carro, locar o carro e não devolver. Vocês encontraram um carro de locadora na casa dele também? Isso, durante o cumprimento da busca e apreensão, nós localizamos alguns veículos de luxo e incluía-se também um veículo de locadora que estava apropriado desde janeiro do ano passado. Ele locou o veículo por uma semana e permaneceu com o carro por mais de um ano, sem qualquer informação à locadora. A gente acabou localizando também outro boletim de ocorrência que informa o mesmo crime, também apropriação de veículo de locadora. Agora, você estava dizendo, né, doutora, que ele manifestou uma surpresa ao ser preso, né? Ele achou que era apenas algo de rotina, mas não, né? Quando ele se surpreendeu com a prisão e mais, ele falou que espera ficar pouco tempo, né? Isso, durante o cumprimento da busca, ele acreditava ser apenas uma busca, que nunca haveria prisão, né, para casos assim. E acabou informando pra gente que ele acreditava que ia ficar então uns 6 dias preso no máximo. Então você imagina aí, Bruna e George, te chamam para um churrasco, te oferecem mundos e fundos, um monte de coisa, depois quando você vê o seu saldo disponível para saque tá menor, porque veio esse criminoso, né, esse estelionatário e levava assim sorrateiramente, doutor. Isso, por isso que a gente gosta sempre de orientar a população para que tenha atenção, verifique se essa pessoa que diz ser representante de uma empresa é realmente. E claro, um negócio com empresa, procura depositar na conta dessa empresa e não em conta de pessoa física. É isso. E é claro, ele também já é um criminoso conhecido. Às vezes uma busca no sistema do Tribunal de Justiça, a pessoa já ia verificar que ele possui várias ações criminais. Não é a primeira vez, né? Não, não é a primeira vez. E pelo jeito, né, pela certeza de impunidade dele também, não deve ser a última. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado pela entrevista. É isso mesmo, George e Bruna, eu volto com vocês. Uma boa tarde a todos. Felipe, pelas suas informações, agradece a doutora Rayana também. Mandaram mensagem aqui, Bruno, dizendo assim, tudo bem, né? Você cai num golpe, mas também tem muita gente que entra num golpe porque está de olho grande, Com né? certeza. Várias pessoas mandando mensagem aqui no WhatsApp. Se não tivesse de olho grande, não caía no golpe. Olha, gente, um passageiro foi baleado durante uma tentativa de assalto a um ônibus do Transcol na BR-101 na Serra. A vítima, um vigilante, reagiu e chegou a lutar com os criminosos. Revoltados, passageiros conseguiram conter um dos assaltantes que acabou preso. Do lado de fora do ônibus, a marca do tiro que foi dado por um dos suspeitos de dentro do veículo. O que era para ser uma volta tranquila para casa depois de um dia de trabalho se transformou em violência. O ônibus que faz a linha 834 tinha acabado de sair do terminal de Laranjeiras e ia para Jardim Bela Vista. Só que aí na altura do bairro Nova Carapina 1, 2 homens, que até então todo mundo achava que eram passageiros, anunciaram um assalto. Um deles ainda estava armado e atirou para poder assustar os passageiros. Um dos passageiros, que se recusou a entregar seus pertences ao suspeito, acabou sendo baleado, o que, segundo a PM, revoltou os demais passageiros. Conseguiram controlar ele, tomaram a arma e agrediram ele, tentaram lixar ele, né? E foi quando a viatura chegou. Já encontrou ele rendido já e a vítima baleada. Ele cometeu o assalto porque ele tem uma dívida com a Boca de Fumo, cidade de Pomar, né? Aí se achou no direito de atirar no coitado do trabalhador. O suspeito que atirou foi detido e encaminhado para o DPJ da Serra. O outro comparsa conseguiu fugir. Na delegacia, as vítimas prestaram queixa, mas não quiseram gravar. Olha, agora vamos ver o vídeo que mostra o momento em que os passageiros conseguem conter o assaltante. Roubando na favela. Deu 5 tiros dentro do 11, porqueirinha. Pegaram roubando aqui no campinho, atirou dentro do 11 e acertou um morador ainda. Chega, mano. Chega. Roubando aqui na favela, ratinho, desgraçado. Ratinho, roubando aqui no campinho. Rouba. Quero ver você roubar trabalhador, desgraçado. Quero ver você roubar trabalhador, já. Rouba. Olha, gente, nós não tivemos acesso ao estado de saúde do passageiro baleado. O outro suspeito do assalto ainda não foi identificado.
Agora dá só uma olhada nessa imagem que chegou no WhatsApp do TN. É bem curiosa. É uma tela de arame instalada num ônibus do Transcol. A tela separa o passageiro da cadeira onde o cobrador fica sentado. Lembrando que por causa da pandemia, centenas de coletivos estão circulando sem cobradores. Isso para reduzir o risco de contágio. Pois é, gente. E essa decisão foi tomada por conta de atitudes como essa. O flagrante foi exibido na semana passada aqui no TN. Ao invés de pagar a passagem e passar na roleta, como todo mundo faz, a mulher senta no banco do cobrador e, na maior cara de pau, vai para trás do ônibus, reforçando que os coletivos estão rodando sem cobrador e agora a passagem só pode ser paga com o cartão GV. Infelizmente, gente, ela não é a única espertinha da vez. Tanto que, para evitar cenas assim, as redes de proteção vão ser instaladas em vários ônibus do sistema. Ninguém merece, né? Rede de pesca humana. Pois é. Né? Até olha Já que ponto que tem que chegar, né? Que ponto tem que chegar, Pesca né? espertinho. Um monte de animalzinho aí sendo pego dentro do ônibus. É verdade. Gente, vamos falar agora de uma história de alívio. Os pescadores que estavam desaparecidos no mar desde sábado foram resgatados por um navio chinês. Até serem resgatados, viveram momentos de muito medo. Ventava forte e eles tiveram que remar até que avistaram um cargueiro. Se agarraram à âncora e foram finalmente salvos. Essa é a foto do Fernando Ziotto e do André de Assis já resgatados no barco da Capitania dos Portos. Eles estavam desaparecidos, à deriva em alto mar, desde sábado, quando saíram para pescar. Mas foram salvos depois de avistarem o navio. A cunhada de Fernando relatou o que o motorista contou para o irmão assim que o encontrou. O Fernando, ele ficou muito surpreso com ele mesmo até, né, na reação que eles tiveram de abandonar a embarcação deles e nadar até, né, a esse navio que eles viram, né, e abandonou o barco, abandonou tudo que estava ali e se prendeu a essa corrente que eles viram, né, na outra embarcação, para poder ser salvo, porque ele chegou a pensar com ele mesmo, se a gente não fizer algo pela gente, a gente vai ficar à deriva. Segundo a cunhada, Fernando e André estavam muito debilitados depois do ocorrido. Inclusive, por isso, ele não quis gravar entrevista. Emagreceu bastante, né, devido ao que ele passou, mas dá para ver a felicidade de estar entre nós novamente, né? Segundo a tia de Fernando, por conta de um problema no motor, os dois não conseguiram voltar à costa. O último contato do motorista com a família foi no domingo. Era um momento de angústia, né? Aquela sensação de não, até mesmo de não achar que eles estavam vivos mais, pelo tempo que eles estavam no mar. Segundo a Capitania dos Portos, o Fernando e o André foram resgatados a 15 quilômetros da costa, próximo ali ao farol de Santa Luzia, por um cargueiro chinês. Depois disso, eles foram encaminhados a um hospital, vieram à Capitania e depois foram para casa. Hoje eles vão ter uma noite tranquila, se comparar à agonia que viveram esses dias. Agora, para a família, depois de tanta apreensão, tanto medo, a sensação é de um alívio. Olha, é uma emoção inexplicável, uma sensação de alívio, muita alegria. A gente, né, chora de alegria, não de tristeza, por saber que eles estão bem, encontrado com vida, apesar de estar um pouco debilitados os dois, mas estão com vida, né? E que bom que deu tudo certo, né, gente? Lembrando que a Capitania dos Portos disponibiliza um número para emergências marítimas, é o 185. No bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, bandidos roubaram R$20 mil de um posto de combustível. Os 4 bandidos chegaram no posto de carro e logo anunciaram o crime. Apenas um funcionário estava no local e foi rendido por 2 criminosos. Ele foi trancado dentro de uma gaiola do sistema de gás. Enquanto isso, os outros ladrões arrombaram o cofre com uma serrinha. Um dos assaltantes ficou responsável por cobrir as câmeras de monitoramento para não serem identificados. R$20 mil foram roubados do local. O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra e até o momento ninguém foi preso.
E olha, gente, em época de pandemia, além do número de casos de doentes pela Covid-19, cresce também o número de casos de crianças intoxicadas por produtos de limpeza aqui no estado. Pois é, de janeiro a abril foram 162 casos. 80% dos casos têm relação com água sanitária. 6 crianças foram intoxicadas por álcool esse ano. No ano passado, não teve nenhuma. O cloro é o melhor amigo da casa, mas aliado a ele uma verdadeira coleção de produtos de limpeza. Tem de tudo na residência da Fabiana. No enfrentamento ao coronavírus, ambiente limpo é garantia de prevenção. Desde que começou a pandemia, os cuidados com a limpeza eles precisaram ser ressignificados, né? Nós precisamos repensar isso tudo. Então, a gente começou a comprar produto para passar em maçaneta, coisa que a gente nunca precisou limpar, né? E aí a gente começou a ter que limpar a casa muitas vezes por dia. E aí você também vê o mercado lançando novos produtos, você fala, vou experimentar isso, vou ver se isso é bom. E foi assim que aconteceu aqui em casa, né? Esse anseio de manter a casa limpa o tempo todo para prevenir, tentar proteger a nossa família. Para tentar evitar qualquer tipo de acidente doméstico, Fabiana deixa claro a descrição de cada um dos produtos. Eles também são guardados em ambientes de difícil acesso, preocupação que faz todo sentido. Um levantamento realizado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica aqui do Espírito Santo identificou um aumento de 14% em relação ao número de casos de crianças intoxicadas por produtos de limpeza. No topo da lista, os produtos que as crianças mais consomem de maneira inadequada e acabam se intoxicando estão a água sanitária e o álcool. De janeiro a abril deste ano, o Ciatox identificou 162 casos de intoxicação entre crianças de 0 a 14 anos. 80% dos casos têm relação com água sanitária. No ano passado, nesse período, não houve registro de crianças intoxicadas por álcool. Este ano, já são 6 casos. A Anvisa liberou uma nota técnica por um levantamento dos centros de todo o Brasil e foi observado um aumento do número de casos de intoxicação por produtos de limpeza entre janeiro e abril, comparou janeiro e abril desse ano com do ano passado. A gente está levando em consideração porque as crianças elas estão ficando mais em casa, né? Tem quase 2 meses que elas estão sem aula. E o produto de limpeza, a gente vê aí o maior uso com relação ao hipoclorito, né, que é a Quiboa, inclusive é usado para limpeza de superfície, que foi uma orientação da Anvisa com relação à pandemia do Covid, né? E aí as crianças acabam ficando mais expostas e se acidentando mais. Em caso de consumo de qualquer produto de limpeza, a orientação é manter a calma e acionar imediatamente o Ciatox. Agora, se por acaso a ingestão não for pega em flagrante, alguns sinais podem indicar que seu filho está intoxicado. Normalmente, os sintomas eles vão ser quadros gastrointestinais com náusea, vômito, desconforto abdominal, normalmente não passa disso. E em alguns casos a criança pode ficar até assintomática, mas é importante que entre em contato com o centro para a gente avaliar a necessidade ou não de atendimento médico. Com toda a segurança, o Miguel acabou se tornando um auxiliar da limpeza, longe do risco de intoxicação. Eu armazeno os produtos no local mais seguro, né? É um lugar ruim de abrir, uma gaveta que ela fica pesada, então é difícil para ele conseguir abrir aquela gaveta. O Miguel, ele é um facilitador, porque ele não é uma criança que mexe em tudo, que sai procurando coisas, assim, não dessa parte, então ele facilita muito o meu trabalho. E eu identifico todos os rótulos que não são originais, né? Por exemplo, eu compro cloro em galão, então a embalagem do cloro é identificada, né? Para justamente, o Miguel já sabe ler, né? Então ele já é alfabetizado, então todo mundo da casa, inclusive o Miguel, sabe exatamente que tem todos os frascos. Isso eu estendo isso para todas as áreas da minha vida, né? Aqui na empresa, em todos os lugares é assim, porque a empresa também precisou ser remodelada, a forma de limpar a empresa também.
É bacana, né? O telefone do Centro de Informação e Assistência Toxicológica é o 0800 283 9904. 0800 283 9904. E agora a gente fala de um caso curioso de uma pessoa que foi curada. Graças à atenção dos médicos que perceberam os sintomas do Gilson, ele foi tratado no hospital e hoje já está em casa. Pois é, que o exame que detecta a Covid deu negativo. Vamos ver essa história. Aplaudido pela equipe médica ao deixar o hospital e recebido por uma carreata na porta de casa depois de se recuperar da Covid-19. O Gilson foi internado em um hospital da Serra no dia 29 de abril com sintomas da doença. Então os médicos iniciaram o tratamento de coronavírus, mesmo com o resultado negativo do primeiro exame. Eu fiz o PCR. Esse exame demora uma semana para ficar pronto. Através de raio-x do tórax e tomografia, os médicos acharam melhor começar a tratar como Covid, pelo quadro e pela saturação da oxigenação. Depois, o PCR deu um falso negativo. Os médicos continuaram tratando como Covid. O teste inicial que foi usado no Gilson é o RT-PCR. Foi esse modelo que apresentou o resultado falso negativo. Apesar de ser um dos mais confiáveis do mercado, o problema desse teste é que a maior efetividade dele é verificada entre o 4º e o 7º dia de sintomas. Fiquei 7 dias entubado e, graças a Deus, eu melhorei. Voltei para a enfermaria. No dia 15 de maio, eles colheram o sangue e foi constatado depois, no dia da alta que eu tive, dia 17 de maio, que realmente foi Covid, através dos anticorpos encontrados no sangue. Por ser um município com maior número de casos confirmados, todas as unidades de saúde de Vila Velha já estão realizando testes em pacientes com suspeita. Os testes escolhidos são justamente o RT-PCR e também o teste sorológico. Mesmo destacando que nenhum teste é 100% confiável, a subsecretária de Atenção Primária da cidade garante que a população pode confiar nos resultados. O RT-PCR, ele é um teste que ele avalia a parte viral, né? Ele é considerado padrão ouro para diagnóstico do Covid-19. Ele tem um período ideal para ele ser realizado, que é do 4º ao 7º dia após o início dos sintomas. Então, se eu faço qualquer um desses testes fora dos prazos definidos, eu tenho possibilidade de ter resultados falsos negativos. O Gilson só teve o resultado positivo confirmado mais de 15 dias depois, o dia em que teve alta hospitalar. Estou em casa me recuperando. Ontem fez uma semana que eu tive alta. E isso graças ao diagnóstico dos médicos que, mesmo dando falso negativo no primeiro exame, eles continuaram acreditando que era Covid. E talvez hoje eu não teria a sorte de estar aqui com minha família. Pois é, voltamos aqui a falar com a doutora Carolina. Doutora, é comum isso demorar? Você faz o exame dá falso negativo? Como é que é? Demora para aparecer o resultado positivo? Tem dois motivos. O RT-PCR, que é o exame padrão ouro, que vê o RNA viral, ele precisa ser coletado, como a reportagem disse, entre o 4º e o 7º dia de sintoma. É nesse momento que a gente consegue pegar o vírus através do PCR. Se você fizer fora dessa janela, ele pode ser falso negativo, apesar da pessoa ter infecção pelo novo coronavírus. O outro motivo é que ele é coletor dependente, né? Ele é um suave que você precisa coletar em orofaringe e nasofaringe. Se ele não for coletado de forma adequada, você não consegue pegar o material para procurar o vírus. Então, são esses dois motivos. Isso que aconteceu com o Gilson não é incomum de acontecer, né? A gente tem pacientes que a gente tem suspeita de Covid, apesar dos exames negativos, a gente trata como tal. Então, a gente, em alguns casos, repete o RT-PCR, se ele tiver até o 7º dia de sintoma, e a partir disso a gente passa a fazer o teste sorológico, que é o teste rápido, que no caso dele, ele conseguiu fazer o diagnóstico pelo teste rápido. Só que o teste rápido a gente pode começar a fazer a partir do 8º dia de sintomas, mas idealmente no 14º dia que a gente consegue pegar mais um exame positivo, é quando a sensibilidade dele está mais alta. Então, no caso dele, ele deve ter repetido o teste rápido algumas vezes e ele disse que no dia que ele foi embora com 14 dias de sintoma foi quando ele teve o diagnóstico através do teste rápido. Mas a gente não descarta se o paciente, for suspeito de Covid, apesar do teste negativo, a gente não descarta se for um quadro típico.
E aí, como é que a gente faz então, doutora? Se existe a possibilidade então da gente fazer o teste e dar um falso negativo, fiz o teste, deu negativo, então o importante é que eu continue tomando todos os cuidados. Com certeza. Aí falando de teste sorológico, que é o teste rápido, que é o que a gente usa no inquérito sorológico, esse teste tem baixa sensibilidade, então ele tem alta chance de ser falso negativo. Se você fizer o teste sorológico e for negativo, não quer dizer que você não teve Covid, que você não teve contato com o vírus. Então, você sempre tem que continuar seguindo as recomendações de distanciamento social, de uso de máscara, de higienização das mãos, de evitar aglomerações, tudo isso. A gente está recebendo muita pergunta e esse número aí de pessoas, né, que não estão confirmadas, mas que podem estar com o coronavírus, são perguntas clássicas, doutor. Estou sem o meu olfato há mais de uma semana, eu estava com dor de cabeça, dor no corpo, febre, mas não estava com tosse. Perdi meu apetite, mas já estou melhor. Só não fiz o teste. Será que pode ser Covid? Muito provável que seja Covid. É o quadro clássico de Covid. Então essa pessoa pode estar com Covid? Sim. Ou já ter tido, né? Aí depende do número de dias de sintomas, né? E qual a gravidade, assim, que ela deve procurar um médico ou deve ficar em casa? Qual o sinal de perigo para essa pessoa que está com esses sintomas? O maior sinal de perigo é falta de ar, dor torácica, febre e tosse persistentes, né? Em geral, a febre dura aí uns 4, 5 dias. Em alguns pacientes, a febre pode durar mais, até o 8º dia, e a tosse pode continuar muito persistente. Então, febre e tosse persistentes e falta de ar, deve-se procurar o serviço de saúde. Se não tiver isso, ficar brando, pode ficar de que forma em casa? Pode ficar em casa em isolamento social durante 14 dias, não sair de casa, não ter contato com outras pessoas. O isolamento social dentro de uma própria casa já é um pouco mais difícil, né? E é um vírus de alta transmissibilidade. Então, em geral, quando você abre o sintoma em casa, em geral, você já colocou em risco as outras pessoas. Mas, se ninguém tiver sintomático junto com você, vale a pena também você fazer um isolamento social dentro da sua própria casa. Não compartilhar objetos, itens de uso pessoal, como talher, copo, prato, evitar ficar muito próximo, usar máscara, se as outras pessoas não estiverem sintomáticas com você. A gente recebeu outra pergunta aqui de um amigo do TN, doutora. Esse amigo gostaria de saber se depois que ele já pegou o coronavírus, ele vai estar imune e depois de curado, se ele corre o risco de contaminar outras pessoas. Acredita-se que a imunidade é duradoura, mas não temos certeza. É tudo muito novo para todo mundo, a gente ainda não tem estudos robustos que comprovem que a imunidade é duradoura. Em relação à transmissibilidade, acredita-se que a partir do 14º dia de sintomas, se você estiver assintomático, você para de transmitir para outras pessoas. Pegando esse gancho aí, doutora, eu tenho uma pergunta. Gostaria de saber aqui, aqui em casa todos nós já tivemos Covid. Meu marido chegou a ser internado. É necessário voltar ao médico novamente se temos nos recuperado bem? Não, não é necessário. Quais são os cuidados que deve tomar para andar novamente, ter contato com as pessoas? Isso que eu disse, completou 14 dias e está assintomático, você pode voltar a ter contato com pessoas. Lembrando que a gente ainda está na fase de distanciamento e isolamento social, então não é para ir para a rua como nenhum de nós, né? É para continuar, isso é importante, apesar de você ter tido Covid, você tem que usar máscara também, né? Não é assim, peguei Covid e não vou fazer mais nada. Não, você vai continuar seguindo as mesmas recomendações de distanciamento, máscara e higienização das mãos. Perfeito. Doutora, tem uma amiga do TN aqui que ela fala que é muito alérgica e faz tratamento de depressão, ansiedade, tem crise de pânico, transtorno de humor. Ela quer saber se ela faz parte do grupo de risco. Não, ela não faz parte do grupo de risco, você falou que ela é muito alérgica, só o asmático moderado a grave que faz parte do grupo de risco. E todas essas outras coisas também não levam ela a ser um grupo de risco. Então, mais uma pergunta, não sei o que fazer, tenho rinite alérgica, estou confusa. Nesse momento, preste aí ao médico, sem olfato, o que devo fazer? Estou sem febre, sem dor e sem tosse. As pessoas que têm rinite alérgica realmente é muito difícil nesse momento, né? E a gente está entrando aí no inverno, a gente tem mais rinite, né? As pessoas estão mais alérgicas a essa mudança de tempo. Então tem sido difícil mesmo. O que eu acho que é de recomendação tá diferente do que você sempre teve?
E se você não está bem, né? Lembrar que caso leve é para ficar em casa. Está diferente do que você sempre teve e você não está bem, você está com tosse ou febre persistente ou você está com falta de ar, busque o serviço de saúde. Mas o alérgico é difícil mesmo, porque ele sempre tem sintoma respiratório, principalmente na mudança de tempo. Tá certo, doutora. A gente tem pouco tempo, são muitas dúvidas. Obrigada pelos esclarecimentos. Daqui a pouquinho a gente volta com ela. Perfeito. Daqui a pouquinho volta que tem mais dúvida para tirar. Tá joia. E agora vamos ver os classificados do TN. O que será que tem? Tô curioso. Vamos dar uma olhada. Hoje tá bom, hein? Me chamo Camila, sou moradora aqui de Vila Nova de Colares, na Serra. Venho aqui hoje divulgar o meu trabalho. Sou consultora de semijoias e folheados há mais de 5 anos. Trabalho com peças à pronta entrega e também por encomenda. Vou mostrar aqui para vocês algumas das peças que eu tenho aqui à pronta entrega em casa. Eu tenho anéis, tenho os brinquinhos pequenos, tenho brincos grandes também, opções variadas, tá? Aqui eu tenho algumas pulseiras e colares também. Trabalho com folheados a ouro e folheados a prata também, tá? O meu número é 99246-2458. 99246-2458. Meu nome é Camila. Obrigada pela oportunidade. Aê, ficar mais bonito. E Bruna tá hoje, ó, já veio aí, Tô ó. linda, gente. Obrigada, seu Lorde. Qual mulher que não gosta, não né? É, olha verdade. Que bonito. Dá um presente bonito desse. Com certeza, Dia dos Namorados está chegando, inclusive fica a dica aí, ó. Brincos, já tá na dica joias. Aí, ó. 99246-2458, 99246-2458. E aproveitando também que você falou isso, quem tá vendendo as coisas aí pro Dia dos Namorados, já pode mandar pra gente, né, Bruna? Isso, manda pra gente 99792-2530, 99792-2530. Manda pra gente que a gente faz propaganda de graça do seu trabalho, gente. Tem gente fazendo um monte de caixinha aí Tem, do amor, muitos kits. né? Muitos kits. Manda pra cá pra gente divulgar o seu trabalho. Beleza, e se liga, gente, no recado que o Sebrae está trazendo para você que trabalha na informalidade. Há um caminho para prosperar nos negócios. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. E em instantes, jovem luta com bandido e só depois que o assaltante fugiu, ela percebeu os ferimentos no corpo. E você pode enviar a sua dúvida sobre a Covid-19. A resposta com a médica infectologista Carolina Salume. A gente volta rapidinho. Em Vila Velha, uma mulher seguia para o trabalho quando foi abordada por um criminoso armado com uma faca. Só que antes mesmo de anunciar o assalto, o bandido começou a agredir a vítima. A jovem de 19 anos lutou com o bandido e só depois que ele fugiu, ela percebeu que havia sido cortada em várias partes do corpo. O assalto aconteceu por volta das 5 horas da manhã, quando a repositora de 19 anos ia para o trabalho. Ela passava perto desse cruzamento em Barra Mares, Vila Velha, quando foi abordada pelo assaltante. Estava a poucos metros de casa. Segundo a vítima, o ladrão já chegou agredindo, sem pedir nada. O cara veio de bicicleta e ele pegou e passou do meu lado. Eu pensei que ele fosse pedir alguma informação ou mesmo só de passagem. Aí ele pegou e ficou estressado, começou tipo assim, me atacar. Ele simplesmente me atacou. A vítima foi atingida na região do peito e do tórax. Por sorte, os 4 cortes que levou e os arranhões foram superficiais. Ela acredita que se não reagisse, poderia ter morrido. Isso porque o ladrão só pediu o celular depois da agressão. Na movimentação ele caiu no chão. Eu não vi que ele estava com faca e nem nada. Aí ele começou a segurar nos meus braços e me agredir. Aí eu peguei e fui para me defender. Aí ele pegou e desferiu golpes em mim, eu não vi, não senti. E depois disso, dessa agressão assim, involuntária, que eu não fiz nada para ele fazer isso comigo, ele pegou e pediu o celular depois que ele já tinha me agredido. Moradores da rua Consolação, em Barra Mares, pedem atenção à prefeitura para diminuir os riscos que os tornam vulneráveis aos assaltos. As pessoas compram os terrenos e deixam abandonado, cheio de mato, muro alto. Entendeu?
A prefeitura não faz a parte de ecoiluminação, o bairro todo escuro, cheio, 2 terrenos abandonados nas 2 esquinas. Olha, gente, em relação ao policiamento do bairro, a PM disse que tem se esforçado cada vez mais na prevenção e repressão criminal. Quando não há detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem as ocorrências em uma delegacia para que os casos sejam investigados e os criminosos identificados e punidos. O campo era o principal lazer da comunidade de Santa Lúcia, aqui na capital. De lá saíram vários jogadores que se destacaram em times nacionais. Mas, infelizmente, hoje o cenário é outro. O campo está tomado pelo mato. Muita gente na comunidade pegou dengue e chikungunya. Além disso, o antigo vestiário se tornou moradia de pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Olhar para as traves quase cobertas pelo mato é ver a história sendo consumida pelo descaso. Deste campo saíram meninos que ganharam clubes nacionais. O campo pertencia ao Santa Cruz Futebol Clube, time amador da região de Santa Lúcia em Vitória, colecionador de troféus. Deixou de ser do clube após dívidas. Hoje pertence à União. É com tristeza que a gente vem falar, né? O campo hoje fechado, perdemos o campo para União, né? Quem não sabe, faz parte do negócio de terreno de marinha. O clube é sem fins lucrativos e por gestões passadas, de diretorias passadas, que não pagou essas taxas, a União veio e tomou o campo. A partir do momento em que deixou de ser do clube, a manutenção do campo passou a ser também da União. Só que nos últimos meses nada tem sido realizado e as consequências são muitas. Lixo, mosquitos, insegurança, o antigo vestiário se transformou em ponto fixo de usuários de drogas. Na comunidade, muita gente adoecendo. Quase 5 meses que não é feita a capina do campo e aí trazendo assim um transtorno para os moradores. Mosquito, moradores em situação de rua que tem invadido o campo, tem o antigo vestiário que está sendo utilizado para que eles ali usem droga, guardem roubos. Tem acontecido muitos furtos na comunidade e é um ponto de escape para eles, né? O clube não pode pagar a dívida, mas pode dar algo precioso ao campo abandonado: utilidade social. Ainda há tempo de construir neste espaço novos sonhos. Para isso, é preciso apoio. A gente até já pediu aos órgãos municipais e estaduais para poder estar vendo essa situação, porque hoje a gente não tem uma área de lazer em Santa Lúcia. O clube tinha escolinhas, tinha projetos sociais, isso tudo acabou. E hoje não tem bem-estar para a comunidade. E teve homenagens ao soldado da PM vítima da Covid-19. Amigos fizeram uma carreata em frente à casa do militar. Soldado Roncon, que era lutado em Cariacica, morreu no domingo, depois de ficar 9 dias internado. O corpo do soldado Roncone foi enterrado ontem de manhã. Mas como os amigos não puderam se despedir por causa da recomendação dos órgãos de saúde, eles decidiram fazer uma homenagem. Passaram de viatura e com as sirenes ligadas em frente à casa do militar. A homenagem emocionou os familiares. Soldado Roncone, lotado na Força Tática do 7º Batalhão em Cariacica, estava afastado das funções desde o dia 8 desse mês, quando se sentiu mal. No dia 15, o quadro de saúde se complicou e no último domingo acabou morrendo. No próximo mês, ele completaria 7 anos na PM. Além da carreata, outra homenagem foi feita ao soldado. O também militar Jefferson Prates postou um vídeo cantando uma música que fala da importância de respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Bom, vamos voltar a falar aqui
né, sobre a Covid-19 no Espírito Santo, com a doutora Carolina Salome. Doutora, várias perguntas aqui sobre a cloroquina. Né? Houve uma mudança aí no uso do remédio em nível mundial. A cloroquina agora, ela está proibida no mundo para o uso? É isso? Não, a cloroquina e a hidroxicloroquina não estão proibidas. Aqui no Brasil, a gente teve uma recomendação da Sociedade de Infectologia, de Medicina Intensiva e de Pneumologia, dizendo que não tem estudos robustos que comprovem a eficácia da cloroquina para o tratamento da Covid, e também mostrou um aumento de efeitos adversos relacionados ao uso. Essa semana, ou semana passada, no final da semana, se eu não me engano, o Lancet publicou um artigo com quase 100 mil pacientes que fizeram uso de cloroquina e que não mostrou eficácia e, por outro lado, aumentou o número de efeitos adversos e aumentou a mortalidade. Então, acaba que fica muito a critério médico usar a cloroquina ou não usar, e aí os médicos mesmos que estão decidindo se usam ou se não usam. Mas é uma questão polêmica, tem gente que, apesar desse estudo grande de 100 mil pacientes, ainda acha que vale a pena, tem outras pessoas que não acham que vale a pena, e aí fica a critério médico, e também sempre discutindo com o paciente, com o consentimento do paciente. Isso que eu ia te perguntar, doutora, a pessoa está ali internada, entubada, o médico, quando vai decidir se vai ou não usar a cloroquina, ele tem que falar isso para a família? Tem, é obrigatório que e todo hospital tem um termo de consentimento, e aí se o paciente estiver entubado e não tiver condições de fazer isso, vai ser com o familiar. Doutora, pergunta, eu tenho mal de Parkinson, estou no grupo de risco? Não. Mal de Parkinson não. Grupos de risco são as comorbidades, né? Doenças cardíacas, hipertensão, enfisema pulmonar, que é o DPOC, asma grave a moderada, obesidade, como a gente falou agora há pouco, Parkinson não. Doutora, tem uma pergunta aqui de um amigo do TN falando que ele está há 14 dias afastado do trabalho por suspeita de Covid. Só que amanhã ele precisa retornar ao trabalho e ele trabalha em um hospital. Ele alega que ainda está se sentindo um pouco mal, um pouco indisposto. Está querendo saber se não é perigoso esse retorno ao trabalho. Então, a gente recomenda que o colaborador volte ao trabalho 14 dias após o início dos sintomas, se estiver 3 dias assintomático. Acontece que, como qualquer infecção viral, a gente ainda às vezes permanece com uma tosse residual, aquela tossezinha seca que vai embora depois de 3 semanas, um pouco de indisposição. Então, se os sintomas que ele tiver forem leves, ele pode voltar. Lembrar que a anosmia, que é a perda do olfato, é a última a desaparecer. Ela demora 3 até 4 semanas e isso não é motivo para não voltar ao trabalho. Fizeram essa pergunta aqui no WhatsApp, né, que está dando a polêmica, voltando à questão da cloroquina. Pergunta a doutora, por que as pessoas que usam cloroquina para lúpus, chagas, entre outras, sobrevivem com os efeitos colaterais e não pode ser usado, então, para a Covid-19? Essa é a grande argumentação de quem defende a cloroquina, né? Quem usa cloroquina em larga escala, que é principalmente o pessoal da reumatologia, eles falam justamente isso, a gente não vê um número grande de efeitos adversos. Mas o que a gente tem que fazer é buscar a ciência. Se a gente tem um estudo hoje, né, de uma revista importante, que mostra avaliação de quase 100 mil pacientes, e esse estudo mostra que aumentou o efeito adverso e aumentou a mortalidade, a gente precisa considerar isso. A gente não pode esquecer que a gente faz medicina baseada em evidência, baseado na ciência. E é por esse caminho que a gente vai trilhando durante a pandemia. Perfeito. Doutora, quem já teve AVC está no grupo de risco? Não. Mas quem teve AVC, em geral, é hipertenso ou é cardiopata. Então, em geral, quem teve AVC tem essas outras doenças. E aí, sim, provavelmente vai ser grupo de risco, né? Depende de cada caso. Mas só o fato de ter tido um AVC no passado não leva ao grupo de risco, mas provavelmente ele tem alguma comorbidade, sim. Doutor, uma pergunta aqui curiosa, mas vale para todo mundo. Moro em Cariacica, sou motorista de ônibus, tenho que usar máscara o tempo todo. Porém, quando estou usando, fico sem fôlego. O que eu posso fazer? Aí vai a pergunta aí para todo mundo que usa máscara, mas se sente incomodado, não consegue usar. Qual seria a alternativa, doutor? Tem muita gente que relata isso, mas eu acho que a gente, nesse momento, tem que ser criativo, né?
Tem vários modelos de máscara, eu acho que a gente tem que buscar aquela que a gente se adapte melhor, os tecidos mais leves, né? O tecido de algodão é um tecido que ele é um pouco mais fácil de ser usado, né? O 100% algodão, o tecido sintético já sufoca um pouco mais, então ele tem que descobrir o que ele fica mais confortável e usar. O importante é usar máscara o tempo inteiro. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma amiga que diz que ela tem sinusite e um quadro alérgico, que às vezes fica com a respiração muito pesada. Ela está se confundindo, às vezes ela perde a capacidade do olfato, do paladar, está confusa, querendo saber se ela pode estar ou não com a Covid. É a mesma pergunta do amigo que falou que tinha rinite alérgica, né? Ela precisa tentar observar o que tem de diferente para os quadros anteriores que ela teve. Qualquer sinusopatia aguda dá perda de olfato. Se você tem congestão nasal, tem perda de olfato. Então, tem alguns pacientes que têm rinite, que têm sinusite, eventualmente aguda, e aí ela precisa meio que saber o que foi sempre assim, continua assim, dificilmente vai ser um Covid. Lembrar que Covid não vem só com falta de olfato e congestão nasal, vem com a febre, vem com mal-estar geral bem intenso, com a prostração, então ela tem que buscar esse conjunto de sintomas para tentar se colocar como suspeita ou não. Doutor Geilson Correia está perguntando para a senhora dizer especificamente para os pacientes bariátricos. O paciente bariátrico é um paciente que ele tem uma queda da imunidade pela questão do déficit nutricional, né? O paciente bariátrico, ele passa a ter dificuldade, uma dificuldade de ser bem nutrido, assim como a gente pode ter pelas questões ali da cirurgia. Então, é um paciente que precisa ficar atento, sim. É um paciente que tem baixa imunidade, né? Pelo fato de ter sido bariátrico. Então, é um paciente que precisa se proteger mais. É um paciente que, se tiver sintomas, se tiver suspeito de Covid, na minha opinião, vale a pena buscar o serviço de saúde para ser avaliado por um médico. A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que fala que a filha dela não está com febre, não está com tosse, mas há dias ela perdeu o paladar e trabalha em um supermercado. Essa pessoa deve fazer o teste ou não? Lembrando, só deve fazer o teste, isso na rede pública, tá? Pelo LACEN. As pessoas que são profissional de saúde, profissional de segurança pública, acima de 45 anos, com comorbidades ou pacientes graves que vão internar. Ela provavelmente não se enquadra nada disso. Se ela quiser fazer o teste na rede privada, ela pode. Pode ser Covid? Pode. A gente tem visto casos de pacientes assintomáticos e que apenas perderam paladar e olfato. Então, pode ser. Aí fica a critério dela, né? Doutora, várias perguntas aqui em relação à tosse seca e tosse com secreção. Qual é a diferença disso e qual a relação da tosse seca e da tosse secreção com a Covid? Então, a Covid traz uma tosse seca, né? Mas ela traz congestão nasal também. Então, ela começa com tosse seca. Vamos pensar no resfriado comum. Como que é? A gente tem coriza, a gente tem congestão nasal, a gente tem tosse seca. À medida que os dias vão passando, a secreção começa a acumular e vira uma tosse produtiva. Não é assim que funciona? A gente começa com uma tosse sem secreção e depois a gente está com aquela secreção mais amarelada. Então, isso também pode acontecer na Covid. Lembrar também que você pode começar com uma infecção viral e ter uma infecção bacteriana superposta, uma pneumonia bacteriana que pode também levar à tosse produtiva. Cada caso é um caso, não é todo mundo que tem tosse produtiva, mas pode acontecer. Tá certo, doutora. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. São muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Pergunta. A gente tenta ajudar, mas obrigada pela participação. Por nada, foi um prazer. Obrigado, doutora Carolina. Obrigado. Olha, gente, nós já mostramos aqui no TN várias categorias que estão sofrendo com a crise econômica devido ao coronavírus. E uma delas é a do transporte escolar. Pois é, não tem aula, não tem aluno para transportar. Com isso, o sindicato estima que 15 mil pessoas tenham sido afetadas. Alho na sacola e lá vai o tio Leandro fazer a entrega na bicicleta emprestada. A van que ainda está sendo paga e que antes transportava estudantes, agora está servindo de apoio para a venda de alho. Comprei a van em junho, consegui um dinheiro emprestado para comprar a van. Eu não tinha carteira de habilitação para dirigir a van. E agora que eu estava pensando que a partir desse ano eu poderia pelo menos normalizar, para que o ano que vem, de repente, ter algum retorno, veio a pandemia. O tio Leandro ainda conta que a prioridade dentro de casa está sendo comer. Nós somos em 5 pessoas e não são crianças mais, a mais nova tem 15 anos, aí uma alimentação mais alta, né? Mas
Deus está provendo todas as coisas na minha casa. E a situação não é exclusiva de alguns. A crise atingiu a maioria dos transportadores escolares e de turismo. O sindicato da categoria de transportadores escolares e de turismo estima que cerca de 15 mil profissionais estão passando por dificuldades. A situação fica ainda pior porque muitos monitores que ajudam neste serviço também perderam o emprego. Temos entendimento que é um momento difícil, muitos estão passando por situações financeiras difíceis, a alimentação está sendo escassa porque eles não têm os proventos deles, né, os rendimentos, atuação na profissão. É impossível neste momento se reinventar. Nós temos profissionais que já têm 20, 30 anos na profissão. É uma situação muito difícil e vou falar para vocês, chega a ser desesperadora. No final de abril, a categoria realizou uma carreata em forma de protesto. O pedido deles para o governo é por isenção de taxas, apoio financeiro e também por doações de cestas básicas. A categoria, neste momento, ela pede suspensão de PVA no período do Covid-19. Nós estamos pedindo ao governo subsídios. Por quê? Porque existe 2 linhas de créditos, né, dentro do estado do Espírito Santo. Só que como que eu vou ter condição de pegar um empréstimo se eu sei que eu não sei, eu não tenho nem a previsão de quando eu volto a trabalhar? Situação difícil, né, gente? A Secretaria de Fazenda do Estado disse que não há previsão de suspensão ou alteração do prazo para o pagamento do IPVA. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta terça-feira, 26 de maio. Governo libera a partir do dia 15 saque de até R$ 1.045 do FGTS. Na foto principal, comerciantes fazem protestos para a reabertura de lojas. Acusado de estupro e roubo em Minas Gerais é preso em Vila Velha. Governador segue tratamento que só prevê cloroquina para pacientes de UTI. Motoristas de ônibus resgatados do mar graças ao celular. E você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, eu sou mesmo um furacão. Médico capixaba realiza cirurgia de olhos inédita. E máscaras cheias de estilo. Bruna, como é que fica o tempo hoje, hein? Eu não sei, o solzinho apareceu, né? Vamos ver. E a seguir tem também mais classificados dos nossos amigos. Fica com a gente. Vamos começar o nosso giro de câmeras pela capital do estado? Você vê imagens agora da Avenida Beira-Mar. Ali na região da Receita Federal, o trânsito está fluindo tranquilo por ali. A terça-feira dos capixabas segue com o tempo nublado e, segundo o Instituto Climatempo, hoje o dia vai ser mais quente que ontem. A gente está vendo que o sol está por ali, né? Máxima de 27 graus. E seguimos nosso passeio de câmeras ao vivo e agora estamos na ponte de Camburi, que tem trânsito super tranquilo aí nesse início de tarde, por enquanto sem chuva. Para onde que a gente vai agora? Para a reta do antigo aeroporto de Vitória. Os motoristas que seguem no sentido Serra ou no sentido da capital, encontram as pistas livres de retenção. E terminamos o giro no centro de Vitória, região que concentra aí forte comércio de rua. Se você precisar sair de casa, lembre-se, hein? Hoje, dia par, abrem as lojas que vendem produtos de consumo pessoal. E não se esqueça, né? Use máscaras. Trânsito aí também super tranquilo. Vamos para mais uns classificados do TN. Bom dia, meu nome é Aparecida, estou aqui no TN para apresentar o meu trabalho, essa linda torta a qual eu faço com encomenda. Se alguém se interessar, me liga. Meu telefone é 997 59 4228. 997 59 4228. O que você falou, Bruna? Eu acabei de falar que a torta salgada com guaraná geladinha é bom, né, gente? Ó, eu falo que se for festa de aniversário, se não tiver torta salgada, nem me chama. Que delícia, viu? Que torta grande aquela ali. Muito bom, né? Que delícia, muito bom. gente. Delícia. E liga aí para nossa amiga para encomendar a sua, gente. O telefone é o 99759-4228. 99759-4228.
4228. Ai, uma hora dessa, vontade de comer aquilo tudo. Não é? Viu? Muito bom, eu como fácil tudo. Você magrinha desse jeito. Magra de ruim. Ô, gente, o jornal tá terminando, né, Jorge? Mas antes, mandar, a gente tem alguns recados. Vou mandar um beijão pro Herbert Souza e pra mãe dele, Maria Aparecida de Souza, e pro padrasto dele. Eles são do bairro Nova Betânia, em Viana. Beijo pra vocês, família. Gente, a doutora Carolina Salume também, que deu entrevista aqui hoje, ela tem vários vídeos lá no Instagram dela, né? Você pode seguir ela aí, ó, @doutora Carolina Salume, @doutora Carolina Salume, ela vai tirar dúvidas também suas lá no Instagram dela, tá bom? Pode seguir ela lá. E a gente fica por aqui, obrigado por assistir o nosso jornal, amanhã a gente tá de volta, 15 para meio-dia, não é isso, Bruno? Isso aí, a gente tá te esperando. Beijo, se cuida, boa terça. Tchau, tchau.